Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Livro de 1 Reis, capítulo 4, a administração do reino. Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ahilude, chanceler; Benaía, filho de Joiadá, sobre o exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar mordomo; Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e em Bet-Anã; Ben-Esed, em Arubote. Também este tinha Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab e todo o território de Dor. Tinha este Atafete, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ahilude, tinha a Taanaque, Meguido e toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Beri-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, tinha as aldeias de Jair, filho de Manassés, os quais estão em Gileade. Também tinha o território de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimás, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Usai, em Aser e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e de Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo, bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao limite com o Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, sem contar os veados e as cabras montesas, os corços e aves cevadas.
porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tífisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixava faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. A sabedoria e fama de Salomão, diz o título. E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Acordo com Irão, rei de Tiro, capítulo 5. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão, rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor Jeová a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dar ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor Jeová, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer.
Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20.000 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão anualmente. Deu, pois, o Senhor Jeová a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. Preparativos para construir o templo, diz o título. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano cada mês 10.000 por turno. Um mês estava no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. A edificação do templo, capítulo 6. E sucedeu que, no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor Jeová. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor Jeová era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto no templo como do oráculo. Assim, lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam.
A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por escadas caracóis se subia a do meio, e do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor Jeová a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto, tudo cobriu com madeira por dentro. E cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábua de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro las edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o Santo dos Santos para pôr ali a arca da aliança do Senhor Jeová. E o Santo dos Santos no interior era de 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeia de ouro pôs uma cortina diante do Santo dos Santos, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. E no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim eram também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins e todas as paredes da casa em redor. Lavrou-lhe as culturas e entalhes de querubins
de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E à entrada do Santo dos Santos fez portas de madeira de oliveira, o umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira. Também as duas portas eram de madeira de oliveira. E lavrou nelas entalhes de querubins, de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. E eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E entalhou nelas querubins, palmas e flores abertas, as quais revestiu de ouro folheado. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas, de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor Jeová no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Salomão edifica um palácio, capítulo 7. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E por cima estavam cobertas de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante à deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora,
isto desde o fundamento até às beiras do teto e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima delas, pedras finas, lavradas segundo as medidas e madeiras de cedro. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor Jeová e o pórtico daquela casa. A mobília e os utensílios para o templo, diz o título. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre. E era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede. E 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. E levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto. E um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o rodeavam. Por 10 côvados cercava aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. Firmava-se sobre 10 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo,
e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados a sua largura e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras, havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre. E os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa e de um côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos, suas cambas, seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme a esta, fez as 10 bases. Todas tinham a mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa, porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente da parte do sul. Depois fez Irão as pias, as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor Jeová, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, as pás, as bacias, e todos estes objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor Jeová,
todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor Jeová, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas e os espervitadores, também de ouro, como também os vasos, os apagadores, as bacias, as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor Jeová. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor Jeová. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes, paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.